Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da página Construir Património. O meu nome é Rodrigo, para quem ainda não me conhece, e aqui vocês podem acompanhar todos os meus investimentos ao longo de cada mês, os investimentos que eu faço, as escolhas que eu faço e o porquê de as fazer. No vídeo 2 vamos falar um bocadinho do que está a acontecer em termos de Irão, Estados Unidos e tudo também. É um tema que toda a gente deve estar um bocadinho a par também, e lá está. É fundamental também estar dentro das informações também para o mercado, e por isso mesmo vamos abranger um bocadinho também a guerra que está a acontecer, que já envolve muitos países, mesmo em termos da NATO e da Europa também, já envolve muitos países, por isso vamos abordar um bocadinho. Espero que gostem deste vídeo e vamos lá a isto. Já fizemos o aporte mensal, como sempre. Não metemos 1000, metemos 1245 euros. Consegui arranjar aqui ainda mais uns troquitos para cá meter. E esses 1200 euros já foram investidos. No vídeo de hoje ainda não vos vou mostrar onde é que eles foram investidos. Foram compradas duas empresas, ok? No próximo vídeo já vão ver tudo ao pormenor. Esse vídeo sai quinta-feira. Na quinta-feira vou-vos mostrar o vídeo e vão ver onde foi investido o dinheiro. Vamos ver se foi uma boa altura ou não para entrar no mercado, porque lá está, as compras foram feitas ontem e podia ter se calhar esperado mais algum tempo, mas lá está, como isto é um portfólio a longo prazo, é o que tiver de ser, mesmo que tenha caído 10 ou 15%, a gente está cá para continuar a comprar e é esse o objetivo. Vamos então ver aqui um pequeno pormenor que eu achei importante também trazer aqui. Vamos ver aqui o VIX, ok? O VIX é um índice que mede a volatilidade do mercado, ok? E para vos explicar de forma simples e fácil, não é só assim, mas pronto, mas para vos explicar de forma simples e fácil é, quando existe um pico como este aqui, ok? Como este aqui, picos bastante visíveis, vamos dizer assim, o que é que acontece? Por norma, SP500 tem uma grande correção, uma grande descida, ok? Vamos tentar só fazer aqui uma pequena comparação. Por exemplo, em 2020, foi a altura de Covid. Se vocês repararem aqui, a 1 de 3 de 2020 houve um pico por exemplo, do VIX. O que é que aconteceu nessa altura? A 1 de 2020, vamos ver aqui, exatamente, 2020, exatamente, 1 de 3 de 2020. Podem reparar que bateu praticamente certo com o mínimo, vamos dizer assim, desta altura do SP500. Estamos a falar aqui de uma queda de 25% mais ou menos, ok? Não quero estar a dizer que isso está a acontecer, mas num gráfico de longo prazo, não neste aqui, mas lá está, neste aqui já podemos ver que já está a chegar aqui a uma barreira relativamente alta, porque lá está, costuma ser uma zona até de resistência e ela até passou com grande facilidade, ok? Tinha acontecido também aqui atrás, mas lá está, ela passou com grande facilidade. E isto acontece porque quando existe medo no mercado, isto aqui faz com que haja uma volatilidade maior. As pessoas tendem a retirar o seu dinheiro, há muita venda, há muita liquidação. Quem trabalha com alavancagens, com leverage, acaba por ser liquidado muito mais facilmente e então existe muito dinheiro a sair do mercado e existe uma grande movimentação maior de dinheiro. Quando existem movimentações assim tão grandes, existe mais volatilidade no mercado, ok? E é por isso que nestes últimos dias, como tem havido grandes liquidações, e não estamos a falar nem em termos de criptomoedas nem nada, mas como tem havido grandes liquidações e grandes movimentos à custa da guerra e tudo também, está a fazer com que o medo dos compradores e a volatilidade do mercado aumente. Caso, vamos meter aqui só essa hipótese, caso estejamos a assistir aqui a digamos, um cenário como, por exemplo, este, ok? Estamos a falar que existem várias ações e, por exemplo, neste caso, caso isso aconteça, Deus queira em parte que não, porque lá está, seria por más razões, seria porque a guerra, e pelo que foi falado, lá está, a guerra vai durar. O Trump ainda hoje disse que a guerra iria durar mais 3 a 4 semanas, iria durar mais que isso, e lá está, isso não é bom para ninguém, não é bom para as pessoas que perdem a vida, não é bom para investimentos, não é bom para nada.
Mas vamos imaginar que isso realmente vai continuar. Caso estejamos a ver um aumento significativo do VIX, isso significa que, por sua vez, o SP500 vai fazer uma bela de uma correção. Okay? Enquanto estamos a falar de uma bela de uma correção, se estivermos a falar aqui, lá está, em casos, no mesmo caso como fez as correções anteriores, correções violentas, tínhamos a falar aqui se calhar a vir para valores facilmente abaixo dos 6.000, mas bem abaixo. O que é que isso acontecia? Caso isso aconteça, significa o SP500, como toda a gente já sabe, significa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tem cá muita empresa grande, Microsoft, Nvidias, Adobes, Apple, Meta, tem muitas empresas aqui dentro. Isso significa que o SP500 cai porque todos os preços das ações também acabam por cair também. E lá está, umas mais que outros, é óbvio. Mas caso isso aconteça, é aqui que começamos depois a ver também os verdadeiros investidores, ok? Porque é que acontece? A verdade é esta, vamos abrir aqui o portfólio. O portfólio hoje está com uma queda de 1,6%. A longo prazo a gente ainda consegue estar com um retorno de 1,7% positivo, ok? Mas o que é que acontece? E se isto cair 15% e 20%? Como é que vocês reagiriam? Será que vocês conseguem ter a consistência de continuar a fazer aportes mensais, continuar a esforçarem-se para meter o máximo de dinheiro possível? Porque isto é a minha forma de ver as coisas. E vamos imaginar, por exemplo, o SP500. O SP500 fez esta correção, vamos imaginar aqui enorme, em 2020. Quem estaria dentro, nesta altura, não deveria ter achado piada nenhuma ver o seu portfólio a cair 20, 30, 40%, como em alguns casos. Agora vamos meter isto de forma diferente. E se as pessoas que realmente passaram, por exemplo, por esta queda, por estas quedas, por todas as quedas que tiveram atrás, se tiveram persistência, se continuaram a investir, continuaram a juntar dinheiro e investir aquilo que podiam, continuaram a pensar a longo prazo. Porque daí eu vos ter falado desde o início e vou continuar-vos a dizer sempre isso. Este portfólio é a longo prazo, a 10, 15 anos, que tiver que ser, porque lá está, não é para agora, é mais a pensar para a reforma, vamos dizer assim. E isso é sem margem de dúvida que a gente vai, ao longo dos próximos anos, vamos passar por crises, recessões, guerras. Infelizmente são coisas que vão sempre acontecer. E a gente está cá para passar por elas e tentar ver, em termos de investimentos, a melhor, a melhor coisa que elas nos trazem. Porque em termos de vida pessoal acabam por não trazer nada de bom, mas lá está. Mas em termos de investimentos existem oportunidades que também têm que ser aproveitadas. E daí estar a falar, por exemplo, neste caso, o SP500. Para quem aproveitou, por exemplo, esta queda, o preço, por exemplo, estava a 3.200 e passou para 1.500, a 2.500. Estamos a falar de uma queda de $700, por exemplo, aqui neste caso. É uma queda grande? É. Mas caso a gente consiga fazer o esforço, e vou ser simples e sinceros, caso eu veja uma grande queda, eu vou meter SP500 também no meu portfólio. Vai ser uma parte importante também do portfólio a longo prazo, porque como vocês sabem, o SP500 tem uma rentabilidade normalmente de 11 a 13% ao ano, o que é muito bom, e nós vamos ter também uma grande porcentagem de SP500 também. E se eu vir realmente uma grande queda de SP500, isso significa que o portfólio vai cair, empresas como que algumas empresas importantes que eu tenho dentro do portfólio também vão cair, e a gente tem que estar preparado para isso. Aí eu sou sincero, é a altura que eu mais me vou esforçar para meter o máximo de dinheiro possível cá dentro. Se eu tiver que meter, lá está, os 12.000 ao ano, vamos dizer assim, se eu vir uma oportunidade destas e se tiver a possibilidade de meter, entre aspas, os 12.000 de uma vez, não o vou fazer, mas lá está, porque não tenho essa capacidade de momento para fazer esse investimento, mas todo o dinheiro que eu conseguir cá meter, vou fazê-lo. E porquê? Porque lá está, a longo prazo acaba por ser uma oportunidade que nos aparece. E essas oportunidades têm que ser aproveitadas. Não estamos a falar de uma coisa fácil, não vai ser fácil se entrarmos realmente e se esta guerra se agravar, ver os portfólios a sangrar 20, 30, 40%, não é bom, não agrada a ninguém, mas nessas alturas também temos que ser fortes, continuar, ver o nosso caminho e o nosso objetivo a longo prazo, porque lá está, se quem tiver nisto para investir a um mês ou 2 meses,
não vai haver resultados. Tão simples quanto isso. Não neste mundo, não no mundo dos investimentos, não num portfólio que cresça 10 ou 11% ao ano, não. Aí os riscos são maiores, podem ter resultados, mas o mais provável é terem resultados negativos e por isso muita gente, e dificilmente se fica rico de um dia para o outro com investimentos. Há quem o consiga, mas muito difícil. E pronto, essa é a minha opinião e vim-vos mostrar isso também acerca do VIX, porque lá está. Caso estejamos a ir para uma situação como esta, ou como esta, lá está, situações importantes de crise, de guerra, de pânico total da sociedade, como foi o caso do Covid, por exemplo, tivemos aqui a pandemia do Covid e que ficou tudo fechado, etc. São situações muito graves que mexem muito com o mercado, lá está, mas nunca esquecer que a longo prazo o mercado tem sempre uma tendência de subida. Pode fazer a correção que faça, isso não há nada a dizer. Nós vamos ver aqui também, mas verificar que o SP500 podem ter as correções que tiverem, mas a longo prazo o mercado tem sempre um rumo, é a subida, não acontece de outra forma. As coisas ficam cada vez mais caras, as empresas têm cada vez mais valorização, existe cada vez mais dinheiro no mercado, as empresas têm sempre uma tendência de subir, isso aí não consegue mudar, tão simples quanto isto. Vamos abranger aqui também um bocadinho só para ver o que se passou, tendo em conta a guerra que está a haver entre Irão, Israel, Estados Unidos, muitos países à volta que foram atacados também, as bases também de alguns países. Obviamente o preço do petróleo vai sofrer muito. O preço do óleo vai subir bastante, como já subiu. Estamos a falar no espaço de um dia, até podemos ver aqui num dia, que é para se ver aqui o gráfico. Podemos ver, o preço estava a 65, neste momento está a 76 dólares, ok? Teve uma valorização já de 11 dólares, é uma valorização bastante grande. E se, isto aqui fica já aqui dito, se continuar, se estivermos a ver exatamente o mesmo padrão ao longo das próximas semanas, como foi dito, pelo menos 3 a 4 semanas ia demorar, ou mesmo alguns meses, caso isto piore, podem estar descansados que o preço vai subir bastante mais e vamos talvez ver, por exemplo, um pico acima dos 100 dólares, ok? Caso isso aconteça também lá está, nós próprios vamos acabar por pagar isso, em termos de combustíveis mais caros, o gás vai ficar mais caro também, e lá está. Estas guerras não ajudam ninguém e não nos favorecem absolutamente nada, mas lá está, pronto, existem também as opções que se pode ganhar dinheiro, lá está, em termos de petróleo e tudo mais, que podem. O petróleo não estou dentro, lá está, neste momento não estou dentro. Também já fiz na altura trading também com o óleo, com o petróleo. Neste momento lá está. Tendo em conta a carteira de investimentos, não o vou fazer, mas lá está, mas isto, na minha opinião, lá está, isto é só e apenas a minha opinião, não é nenhum conselho financeiro, mas vamos ver aqui ainda uma subida até, se isto continuar, nunca esqueçam disto, se isto continuar em termos de guerra e tudo, há uma grande dificuldade também nas petrolíferas, por isso vai sem dúvida haver um aumento do preço. Até podemos aqui ver até o que é que se passou com por exemplo, a Shell, que é uma das maiores empresas, até também, e podemos ver que também estava valorizada no dia 8 de janeiro, estava valorizada a 69 dólares e neste momento já está a 82 dólares. Teve também uma grande valorização, hoje teve aqui uma ligeira descida, porque houve também uma saída de uma notícia a dizer que conseguiam continuar a produzir a mesma quantidade necessária de barris de petróleo e tudo mais, mas caso a guerra se agrave e continue, vai haver uma grande dificuldade na produção e na exportação do petróleo e veremos os preços bastante mais elevados. Mas esperemos nós que não aconteça, mas caso aconteça, fiquem preparados também para isso. Foi um vídeo diferente, simplesmente a falar um bocadinho também da atualidade, a atualidade que influencia os mercados. Esperemos nós que não se alastre por muito tempo, porque há muita gente a morrer e isso aí não é nada bom. Já morreram 500 e tal pessoas, já morreram soldados também, americanos também, não só pessoas do Irão, mas americanos também. E lá está. Esperemos que isto acabe rápido
O Irão tem aqui, infelizmente ou felizmente, lá está, para as pessoas de lá, eles bem sabem também a dificuldade que têm, mas há muita gente a apoiar a revolução, mas há muita gente também que apoiava e idolatrava o seu líder e não vão facilitar também as coisas, infelizmente. Por isso, vamos ver como é que se vai desenrolar nos próximos dias. E já sabem, no próximo vídeo vamos fazer então mostrar então as compras que foram feitas e espero que gostem. Foi mais um vídeo, vemo-nos na próxima. Tchau.